Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre direitos trabalhistas, sair um pouco da política do dia a dia. E o primeiro tema que eu quero tratar aqui é sobre aquela frase meu corpo, minhas regras. E ela tem tudo a ver com esse assunto de direitos trabalhistas, CLT, justiça trabalhista. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre justiça trabalhista. Vamos lá. Direitos trabalhistas não existem. Não existe um direito trabalhista. Você tem o direito de negociar livremente com outra pessoa para você trabalhar para ela, cobrar pelo seu serviço e prestar um serviço para essa pessoa, tudo baseado em contrato. Mas aqui no Brasil não existem contratos. Contratos não são levados a sério. Contrato é apenas uma ilusão do particular aqui no Brasil, porque o Estado sempre se mete e a regra estatal acaba prevalecendo. Então vamos lá, não existe direito trabalhista. A carta fascista CLT deveria ser rasgada. Ela foi criada pelo fascismo e é uma das principais marcas desse regime. Fascismo é um regime em que é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, na boca do próprio Mussolini. Fascismo é um grupo de grandes empresários que querem controlar a sociedade junto com o governo. É exatamente isso que existe aqui no Brasil. O Brasil é um regime fascista, realmente. Esses direitos trabalhistas são bons para quem? Eles são bons para os grandes empresários. E aqui eu quero tratar de algo que os canais de direita não costumam tratar. Os grandes empresários são quem mais se beneficiam dos chamados direitos trabalhistas, né? Que de direito não tem nada. Por quê? Porque é o seguinte, o governo atrapalha todo mundo. Se o governo atrapalha todo mundo, tanto os grandes como médios e pequenos empresários, quem vai se dar pior? Quem vai ser mais prejudicado? Os pequenos e médios. Os grandes empresários não são prejudicados pelos chamados direitos trabalhistas. Tanto é que eles nunca fizeram lobby no Congresso para acabar com isso. Eu teria achado maravilhoso se esses empresários grandes fossem decentes e tivessem pagado propina que seja, não interessa como. Que estivessem obrigado, forçado os deputados ou comprado eles, não importa, para acabar com a CLT. Se eles tivessem feito isso, seria ótimo, seria uma propina muito bem paga, ok? A gente não teria esse assalto, essa violência estatal contra o cidadão, obrigando as pessoas a se submeterem a regras estatais na hora de irem trabalhar, ok? Mas os empresários não prestaram nem para isso, nem isso eles fizeram. Mas por que eles não fizeram? Porque eles são os maiores beneficiários. Porque eles conseguem lidar, eles têm um aparato contábil muito grande para poder administrar esse tipo de burocracia estatal. Então, o governo vai atrapalhar é o pequeno e médio empresário, tirando assim a concorrência ao negócio do grande empresário. E o que mais pode atrapalhar o grande empresário é a concorrência. Por isso que eu digo para você, valorize sempre a mulher que faz bolo, a pessoa que trabalha na esquina das os pequenos comércios. Sempre privilegie os pequenos comércios. Sempre que você puder comprar, não compre nada, se você puder, em grandes empresas, tá? Não faça isso. Privilegie os pequenos, aquela barraquinha de cachorro quente, aquela pessoa que faz coisas artesanais em casa. Dê preferência para essas pessoas, tá? Você estará cooperando com o verdadeiro capitalismo. E o outro beneficiário quem é? O governo, né? Vamos pegar a folha de pagamento. Vale transporte. Se o funcionário for de carro ou de moto, ele não tem direito a receber vale transporte. Mas, se ele for de transporte público, tá aí mais um incentivo ao socialismo, né? Tornar as coisas sempre públicas, coletivas, mesmo quando as pessoas não querem. O governo existe para isso, para forçar uma coletivização da sociedade contra a ordem natural. Mas vamos lá. Ou seja, o patrão não pode nem negociar uma maneira de deslocamento melhor, ele não tem liberdade para isso. Ele poderia talvez pagar um pouco da gasolina do empregado, né? Negociar com ele. E o empregado só vai trabalhar se for viável. Se ele morar muito longe, ele não vai trabalhar. Não tem como você obrigar o patrão a pagar deslocamento de uma pessoa que mora muito longe da casa dela. Então isso é assunto entre patrão e empregado. Geralmente, as pessoas que vão trabalhar em certas empresas, elas vão morar próximos a essas empresas, porque isso facilita a vida de todo mundo, tá? Mas aí vem o Estado e diz como é que as coisas têm que ser, engessa a relação entre patrão e empregado. Previdência, eu já falei aqui especificamente sobre previdência, vou abordar muito sobre esse assunto aqui nesse vídeo, mas todo mês o patrão e o empregado são coagidos a entregarem
o seu dinheiro para bancar a previdência. A sua previdência? Não. Vocês bancam a previdência de um juiz velho, gordo, que já está aposentado hoje, tá? Não existe uma conta que você vá depositando que esse dinheiro renda. Isso não existe, tá? O sistema é inteiramente socialista. E um juiz aí que ganha 300 mil reais, tá? É a mulher que ganha um salário mínimo que paga o salário, a aposentadoria hoje desse juiz, entendeu? E o patrão vai entregar isso, e o empregado também, os dois vão entregar a contribuição mensal previdenciária na mão de quem? Na mão do Estado. É o Estado que vai administrar a previdência de patrão e empregado. O Estado vai fazer esse dinheiro render, como eu acabei de falar? Não. O Estado transfere esse dinheiro automaticamente para quem já está aposentado hoje. Tá? Pagar esses benefícios absurdos aí de funcionários públicos que ganham dezenas ou centenas de milhares de reais. Entendeu? Então você não pode pegar o seu dinheiro e fazer uma aplicação, abrir um negócio, não, tá? Quem cuida da sua previdência é o Estado. Você é um imbecil que não sabe cuidar de si próprio. É isso que o Estado diz. FGTS. Ah, o FGTS é talvez o pior de todos. O FGTS é nada mais, nada menos do que uma forma do governo se financiar sob a desculpa de direito trabalhista. Ou seja, o governo quer arrumar dinheiro, o governo quer arrancar dinheiro do patrão e do empregado. O que ele faz? Ele diz que quer proteger o empregado. Aí ele obriga o patrão a pagar mensalmente uma quantia a título de FGTS e pega esse dinheiro para ele. O FGTS fica na mão do Estado. E o FGTS rende menos do que a poupança. Sempre rendeu menos do que a poupança. Sempre. E o governo vai autorizar, quando ele quiser, o funcionário a retirar esse dinheiro. Aí ele impõe as condições. Quando o governo quiser, aí você vai pegar o seu dinheiro. Entendeu? O dinheiro que foi roubado do patrão e que agora pertenceria à população, mas quem cuida dele é o Estado. Ou seja, o governo não está preocupado com a segurança financeira do trabalhador. Ele quer se financiar. Tá? O fundo do FGTS é de por volta de 500 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E é uma forma do governo ficar com esse dinheiro para ele, dizendo que está te ajudando. O governo gosta muito de você. Tá? Ele te possibilita ter FGTS. Mas quem cuida do dinheiro é ele. Ele pega esse dinheiro, gasta com o que ele quiser e depois ele repõe esse dinheiro, tá? Totalmente defasado, corroído pela inflação e por tudo mais, pelo baixíssimo rendimento, etc. Ok? Então, FGTS é uma desculpa estatal para o governo se financiar às suas custas. Mas, para isso não ficar tão nojento, ele diz que, na verdade, isso é um direito trabalhista, ele está fazendo para te ajudar. Ou seja, o governo te rouba e diz que está te ajudando. Tá? Outra coisa, salário mínimo. Salário mínimo é uma outra distorção absurda. Tira a flexibilidade de novos negócios que poderiam surgir. E sem flexibilidade não tem como um negócio surgir. Por exemplo, tem um jovem que está começando a trabalhar, ele vai trabalhar de forma intermitente no serviço. Ele não vai estar sempre lá. E ele está começando, ele é jovem. Ele vai fazer um pouco ali, vai reduzir a carga dele de trabalho. Ele não vai ganhar um salário mínimo. Ele vai ganhar menos, mas para ele tudo bem. Ele mora com os pais, ele não tem grandes despesas, ele quer só fazer alguma coisa ali e ganhar um dinheiro para ele sair final de semana. Tudo bem, é a preferência do jovem. Mas aí vem o Estado e diz, não pode. Ou seja, o jovem não vai trabalhar, vai ficar à toa dentro de casa ou vai fazer outra coisa na rua e o patrão vai deixar de ter o negócio que ele poderia ter com esse funcionário jovem. Por quê? porque o governo entrou no meio e disse que tem que ter um salário mínimo, como se ele soubesse de todas as necessidades sociais das pessoas. Outra coisa, 13º. Essa aqui tem um exemplo muito interessante. Você pega uma pizza e divide ela em 12 pedaços. Aí depois você pega outra pizza igual e divide ela em 13 pedaços. Qual pizza é maior? Nenhuma pizza é maior. Acabei de dizer que elas são iguais. Não interessa se você vai dividir o rendimento anual de um trabalhador em 12 ou em 13, o rendimento vai ser o mesmo. O patrão já tem isso na contabilidade, ele já sabe quanto que ele vai ter que pagar a título de FGTS, a título de 13º, tudo isso. Está tudo contabilizado. Então não interessa se você fraciona esse dinheiro ou dá ele com mais antecedência. Tá? O patrão vai,
te pagar, no caso aqui ele vai querer sempre te pagar o mínimo, porque já é tanta burocracia que ele tem que arcar, então ele não vai poder fazer concessões ao empregado, entendeu? Então, tá aí, 13º é uma farsa, é uma mentira, tá? Você poderia negociar diretamente com o seu patrão e receber antecipadamente o seu salário. Por que tem que haver essa divisão por 13 como imposição estatal? O trabalhador é o que mais quer o dinheiro, ele é o mais interessado em receber esse dinheiro. Não precisa o Estado fazer uma divisão arbitrária. Ele sabe quando é que ele vai precisar pegar no dinheiro, ok? Aí a gente tem questão do aviso prévio, né? Aviso prévio. Aviso prévio é simplesmente dizer na cara do trabalhador que ele não sabe poupar. Porque quem precisa de aviso prévio é uma pessoa que não sabe se preparar. Porque as relações deveriam ser regidas por contrato. Se o contrato está vencendo, as duas partes já devem imaginar que a partir dali ela tem que tomar alguma providência, porque o contrato está vencendo. Se não existe contrato, se é uma relação assim corrida, mensal, eu diria, todos os meses as pessoas têm que ter consciência que a outra pessoa pode não continuar com aquilo. Tá? É um direito da pessoa cumprir as obrigações até determinada data e depois parar. Pagar o que foi feito até aquele momento e depois parar, não querer mais. Uma pessoa não tem que dar satisfação para outra, a não ser que isso exista em contrato. Tá? Então, essa história de aviso prévio também é uma farsa. As pessoas têm que aprender a poupar, como os japoneses gostam de fazer, né? Lá as pessoas se preocupam em poupar, aqui as pessoas se preocupam em gastar. Ou seja, o capital disponível da sociedade é completamente desperdiçado, tá? Mal alocado. E muito disso é em função desses incentivos demagógicos estatais, como aviso prévio. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego é a mesma coisa. É dizer para o cidadão que ele não sabe poupar, que ele não vai ter que arcar com um provável desemprego, que você tem direito a um emprego para o resto da sua vida. Ninguém tem direito a emprego. Você conquista o emprego, você corre atrás do seu emprego. Você não tem direito à garantia de emprego eterna, tá? Aí tem outras nomenclaturas que eu não vou nem entrar, abono salarial, salário família, que é um tipo de Bolsa Família, né? É uma forma do Estado distribuir renda, roubar as pessoas. E a outra coisa aqui é a multa rescisória. Multa rescisória, né? Aí eu pergunto, quem é que vai contratar uma pessoa que ela não pode demitir depois? Quem vai ser o empresário que vai contratar uma pessoa que, se ela tiver que a demitir, ela vai ter que pagar uma multa? Não vale a pena contratar. A pessoa não vai abrir empresa, não vai ter emprego. Pensa bem, você acha que é interessante você contratar uma série de pessoas para produzir, para gerar bens que vão melhorar a vida de todo mundo? Mas que se você tiver que demitir um funcionário, se acontecer um imprevisto familiar, um imprevisto empresarial, qualquer coisa, uma crise, qualquer coisa que acontecer, você não vai poder dispensar os funcionários. Então você não vai nem contratar. É por isso que existe esse desemprego aqui no Brasil. Ok? E aqui no Brasil o contrato não vale nada. Contrato não vale nada em nenhum aspecto. Em todos os aspectos da vida social, contrato no Brasil não vale nada. Você não pode manifestar a sua vontade em um contrato. Você não pode negociar livremente coisas com terceiros, porque o Estado proíbe. Tá? O Estado vive disso. Punir, proibir e controlar o tempo todo. Ele vive disso, tá? As pessoas precisam trabalhar com ou sem direitos. Então, as pessoas não iam parar de trabalhar. Os empregos que existem hoje iam se manter, tá? Eles existiriam muito mais empregos. Haveria uma fartura de bens muito maior, como eu disse, de modo que até o vagabundo ia se beneficiar. Em um sistema livre, em um sistema mais produtivo, em uma maior abundância de bens, até a pessoa que não quer fazer nada, até essa pessoa ia se beneficiar e acabar sobrando alguma coisa para ela, tá? Então o governo destrói a produtividade da sociedade com empregos inúteis, faculdades abstratas, obrigatórias, desnecessárias, leis trabalhistas, tudo isso que eu trago aqui no canal. O governo destrói a poupança da sociedade, como eu disse. Ele rouba a sua poupança com todos esses métodos que eu disse aqui, botando à força o dinheiro na mão dele para gastar com futilidades, com a desculpa de estar te ajudando. E há então uma desracionalização na alocação de capital. Vai haver uma gastança improdutiva, já que não é o dono do dinheiro que vai estar aplicando, né? Lembra daquela frase, o dono é que engorda o boi, o olho do dono é que engorda o boi? Pois é,
Né? Essa frase explica tudo isso. Não haverá, portanto, formação bruta de capital fixo, que são bens que geram outros bens, aumentando assim a quantidade de produtos nas prateleiras das pessoas. Né? Vai haver uma gastança totalmente mal feita e os locais onde o dinheiro, a poupança da sociedade deveria ser investido, não será. Porque quem vai gastar o dinheiro vão ser terceiros, não vai ser o dono. Entendeu? Então tá aí um pouco sobre direitos trabalhistas. Que de direitos não tem nada. Ah não, mas espera aí que ainda tem mais um suposto direito trabalhista. Ainda tem mais um, porque é tanto penduricalho que se eu for falar aqui, mas esse é muito importante dizer. Licença maternidade não deveria existir. Não deveria existir nenhum dia sequer de licença maternidade. Por quê? O patrão não é culpado de você querer ter filho. Se você quer ter filho, isso é uma questão sua. Isso é uma bênção sua. Isso é um problema seu. Isso é uma questão sua. O patrão não tem nada a ver com a sua vida privada. Então é você que tem que se administrar. Você tem que planejar a sua vida. Planejamento familiar é para isso que a esquerda tanto odeia e a direita deveria continuar falando sobre isso. Pois é. Então, se você quer ter uma vida tranquila, se você não quer prestar satisfações a ninguém, tá? Se você quer sair, quer beber da forma que você quiser, não tenha filhos. Tem muita gente que não tem filho justamente por isso. Entendeu? Ter filho é uma decisão individual. O filho é seu, foi você que transou. Não foi o seu patrão que foi para a cama com o seu marido. Foi você. Então, o seu patrão não tem nada a ver com isso. Então é claro que o patrão tem o direito, por exemplo, de pagar salário menor à mulher para administrar essa burocracia estatal, mas a culpa não é da mulher, a culpa é do Estado. O Estado é que faz existir essa demagogia de licença maternidade. Se a mulher vai ter filho, ela que se planeje com o seu marido. Olha aqui, você vai trabalhar, vamos fazer uma reserva de dinheiro aqui, que aí a gente vai ter um filho, eu vou parar de trabalhar e eu vou ficar em casa cuidando do filho nos primeiros dias, para amamentar, para administrar isso em casa, e você vai trabalhar. Desde o começo da humanidade que ela é desse jeito. Mas agora, nos dias atuais, tem o Estado para entrar no meio das relações e culpar o patrão por uma decisão individual particular da mulher e do homem, do casal, de ter filho. Então não deveria existir licença maternidade. Ok? É muito óbvio dizer isso, né? Aí eu vou dizer outra coisa aqui também. Diferenciação de salário entre homens e mulheres. Se a mulher é uma força de trabalho subprecificada na economia, a abundância de empregos para mulheres deveria ser enorme. O empresário só ia pagar mulher. Essas feministas nojentas que ficam dizendo aí que mulher ganha menos, primeiro que isso é uma mentira. Mulher não ganha menos. E se ganhasse menos, todo empresário só ia querer contratar mulher, porque ele iria pagar menos. Dentro da lógica capitalista, não ia faltar emprego para mulher, ou seja, seria maravilhoso. E de maneira natural, os salários iriam se equilibrar, porque a demanda por mulheres seria tão grande que isso acabaria elevando o salário delas. Isso é raciocínio econômico básico, qualquer pessoa deveria saber disso. Não vou nem entrar aqui em questões que mulheres geralmente preferem coisas aí como áreas de humanas, coisas que são menos remuneradas. Mulheres dão preferência para outras coisas. Mulheres geralmente não vão para trabalhos que existe maior desgaste físico, maior risco. Estatisticamente é assim, tá? Estatisticamente é assim. Então, mulheres têm preferência por determinadas atividades, portanto, elas são menos remuneradas, ok? E não existe essa questão de diferenciação entre salário. E mesmo que houvesse, isso é prerrogativa do patrão decidir o salário dos funcionários. Não tem que haver uma equalização de funcionários. Se ela recebe menos é porque ela é incompetente, tá? Ou porque o patrão não vai com a cara dela. Por várias podem ser as razões, isso não importa. Isso é uma questão entre patrão e empregado. Você não está satisfeita? Abra você a sua empresa, fique à vontade. Fique à vontade, abra você a sua empresa e contrate, pague o que você quiser, pague igual para todo mundo. Entendeu? Crie lá a sua própria comuna dentro da sua empresa, faça o que você quiser, entendeu? Então esse canal está aqui para desmoralizar cada vez mais o socialismo. Para esse vídeo acho que é isso.